Boa tarde, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora se faça presente em nossos corações. E vamos também pedir, clamar a Deus, o Espírito Santo, para que esta reflexão que nós vamos fazer hoje, dando continuidade a essas reflexões sobre o nosso baluarte, para que ele venha nos direcionando, para que nós possamos caminhar cada dia mais dentro do nosso carisma e da nossa vocação, de acordo com aquilo que é plano e vontade de Deus para as nossas vidas. Na nossa reflexão de ontem, o que nós tratamos, né? O que nós trouxemos de contribuição para o nosso crescimento foi que o nosso baluarte, ele é um presente de Deus para nós, enquanto vocacionados, enquanto comunidade. E também que o nosso baluarte, ele vem para nos dar pistas sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa identidade, sobre aquilo que é a nossa missão. Então ele vem aí nos dando pistas sobre o nosso carisma mais específico enquanto comunidade. Eu acredito que seja bem importante hoje que nós iniciemos buscando o significado da palavra baluarte. Baluarte significa uma pessoa ou um lugar que oferece apoio, que oferece refúgio em perigo, quando nos encontramos em perigo. E nós podemos aí então olhar para o nosso baluarte São Padre Pio como um refúgio dentro da nossa caminhada no carisma, como um refúgio, como um apoio nesse presente espiritual que o Senhor nos concede. Porque é previsto mesmo que nós, dentro da caminhada, dentro do carisma, possamos passar por situações de dificuldade na nossa fé, períodos de aridez, de cairmos mesmo, né, nas nossas quedas, que nós possamos aí buscar esse refúgio, esse consolo e inspirações nesse nosso presente espiritual, que é o nosso santo baluarte. E hoje, em especial, nós vamos ver também o porquê que é importante que nós nos aprofundemos na vida e na espiritualidade do nosso santo baluarte. E é importante que nós entendamos desde já, se é que nós ainda não temos essa clareza, essa consciência, de que o nosso santo baluarte, ele não deve ser para nós apenas um santo de devoção. Não é só isso. Ele deve sim ser para nós, para cada um de nós, né, enquanto filhos, um verdadeiro mestre espiritual, aquele que nos conduz a uma intimidade com Deus. Então é mais do que um santo de devoção. Nós precisamos olhar para ele como um verdadeiro mestre espiritual. E ele também deve inspirar em cada um de nós, né? Pais fundadores, filhos da comunidade, inspirar a nossa espiritualidade, a nossa fraternidade, inspirar o nosso apostolado, inspirar a cada um de nós no nosso jeito de nos relacionar com Jesus Eucarístico, inspirar a nossa relação com Nossa Senhora também, e com tudo aquilo que vem a dizer respeito da nossa caminhada, no nosso carisma, dentro da comunidade e nas nossas vidas em particular, porque diz respeito aí à nossa identidade.
Então, além de nosso baluarte nos dar pistas sobre a nossa espiritualidade e de se tornar fonte de inspiração para cada um de nós dentro da comunidade, nós vamos ver mais um ponto assim muito importante que diz respeito ao nosso baluarte. Nós sabemos que o carisma é uma vocação, né? E dentro da vocação, dentro do chamado, nós precisamos responder com a nossa vida. Responder aí de que jeito? Com a nossa vida de oração e com o nosso compromisso. Então, nós entendemos que não existe carisma que não responde com a vida. E quando nós olhamos aí para o nosso Pai Fundador, nós percebemos nele o quê? Que ele exala naturalmente essa resposta ao carisma. E dentro dessa resposta do nosso Pai Fundador, o que é que nós percebemos nele? Que ele se identifica muito com o nosso baluarte. E que riqueza para nós, enquanto filhos, nós podermos aí perceber essa identificação do nosso Pai com o nosso santo baluarte. Nós podemos perceber que os dois são eucarísticos, amantes e apaixonados pela Eucaristia, né, por Jesus Eucarístico. Nós percebemos que os dois são muito marianos, tanto São Padre Pio quanto nosso Pai Fundador, fortes. Nós percebemos que eles não desanimam, né? São Padre Pio não desanimava, o nosso Pai Fundador também não desanima aí diante dos sofrimentos, ele continua. Nós percebemos nos dois também uma predileção pelos filhos espirituais. São Padre Pio tinha um amor muito grande pelos seus filhos espirituais, e nós vemos isso como uma marca muito forte no nosso Pai Fundador. É muito bom isso para nós enquanto filhos. Nós percebemos nos dois a vida de oração, né? O zelo com a vida de oração, o zelo que os dois têm pelas almas. E nós poderíamos continuar aqui citando tanto de São Padre Pio, nosso baluarte, quanto do nosso Pai Fundador, quantos aspectos específicos eles têm em comum. E isso é algo natural e que marca muito, porque no nosso Pai Fundador está a forma do carisma, né? E o nosso Santo Baluarte, ele traz aí para nós, né? Deus nos oferece esse presente que vem complementar aí, por meio da inspiração, aquilo que deve ser o nosso carisma, o nosso chamado para Deus. Então aí nós vamos fazer um resuminho de tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje, né? Então, o nosso baluarte, ele não deve ser para nós apenas um santo de devoção, deve ser o nosso mestre espiritual, deve ser para nós inspiração na nossa espiritualidade, na fraternidade, nos nossos relacionamentos, no nosso apostolado, no nosso dia a dia, seja na comunidade, seja nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que nós nos relacionamos. Nós precisamos exalar a espiritualidade do carisma, né? Ele vem aí nos inspirar, principalmente em relação ao nosso relacionamento com Jesus Eucarístico, com Nossa Senhora. E nós já vamos encerrando aqui, que já está dando aí o nosso tempo, né, diário de reflexão, dando glórias a Deus por fazer parte desse carisma e pelo presente espiritual que Ele nos concede enquanto filhos da comunidade, né? A graça de recebermos São Padre Pio como nosso baluarte, aquele que está para ser aí o nosso mestre espiritual,
que está aí para nos inspirar dentro da comunidade, dentro do carisma. E eu encerro pedindo as bênçãos de São Padre Pio para o nosso pai espiritual, para os nossos pais espirituais, né? E para cada um de nós, enquanto filhos desta comunidade, enquanto filhos desse carisma. São Padre Pio, rogai por nós.